Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Oi, tudo bem? Estamos começando mais um Mundo HQ TV, um programa que não está no gibi, mas que leva para você que está nos acompanhando aqui na Educa TV o mundo das histórias em quadrinhos. Muita informação, muita coisa, curiosidade, coisa que você não ouviu falar. E o programa de hoje nós vamos inclusive fazer inteiro, os dois blocos são respondendo a perguntas ou sugestões encaminhadas por você que está nos assistindo aí em casa. Então lembrando, se você quiser mandar a sua sugestão para a gente, sua crítica, sua pergunta, tá aí o Instagram, você está vendo na tela, o Instagram da Educa TV, o Instagram do Mundo HQ, manda, avisa se você quer que divulgue o seu Insta ou não, ou só fala o seu nome, que a gente vai fazer isso aqui, tá legal? Olha, quem mandou uma pergunta, um pedido para a gente hoje foi uma pessoa que se identificou como professor João, ele é de escola pública e ele disse que ele vai trabalhar no ano que vem com os alunos, ele vai trabalhar a questão da Segunda Guerra Mundial, né, nas aulas de história. Eu não sei, na minha época, esse era o quê? Talvez sétimo ano agora, né? Sétimo ano, oitavo ano, não sei se ainda é. E ele pediu duas dicas que falem um pouco mais, se aprofundem um pouco mais na questão da Segunda Guerra, mostrem um lado diferente, até para comprar livros ou gibis, no caso HQs, graphic novels, para a biblioteca da escola e disponibilizar para os alunos lerem e fazerem trabalhos e tal. Então nós vamos trazer duas sugestões bem bacanas, mas eu queria começar para você falando do seguinte, para o professor João, para todo mundo que está assistindo a gente. Segunda Guerra Mundial, ela dominou muitos quadrinhos, teve personagens que foram criados por causa da Segunda Guerra. Acho que o maior exemplo desses é Capitão América, né? A capa do Capitão América em 1941, lembrando que foi quando os Estados Unidos entrou na guerra ali, né? Depois de Pearl Harbor e tal. A capa era o Capitão América dando um soco na cara de ninguém menos do que Adolf Hitler, né? Então aparecia o Capitão, inclusive com o escudo, na época não era um escudo redondo, né? Era um escudo mais tradicional, que depois foi abandonado até porque processaram dizendo que aquele escudo era de um outro personagem chamado The Shield, mas está lá o Capitão América dando um soco na cara de Hitler. Pouco tempo depois, como eles achavam que a guerra ia se resolver rápido, como a guerra foi se prolongando, tiveram que criar um vilão, que é o Caveira Vermelha, justamente para explicar por que estava demorando tanto para depor Hitler, né? Afinal de contas, você tem super-heróis a seu favor, mas não, o outro lado também tinha, então essa foi a justificativa. Super-heróis não foram os únicos a entrar na guerra. Muitos que já existiam foram convocados para a guerra, e até desenhos animados mais tradicionais. Tem um desenho muito bacana, lançado em 1942, quer dizer, bacana, mas de certa forma assustador também. Um desenho da Disney. Eu lembro, quando eu era pequeno, aos domingos tinha lá Disneylândia, eu lembro de ter assistido esse desenho na Disneylândia, né? Era um desenho do Pato Donald, que o Pato Donald era um cidadão alemão, que era dominado pela verdadeira máquina nazista. Então ele era um coitadinho que acordava lá na casa dele, ele acordava, o cuco do relógio já fazia a saudação nazista, o Heil Hitler, né? O galo que cantava fazia, a bandinha tocando na frente, a banda marcial tocando na frente da casa dele. Aí ele acordava, ele não tinha mais comida, ele guardava dentro de um cofre uma fatiazinha de pão ali que ele dividia em 2, 3 para comer. Aí ele ia para a fábrica, a função dele, ele testava bombas na fábrica nazista. Então ele ficava batendo com um martelo assim na ponta de cada bomba para ver se explodia ou não. E aquilo ia ganhando um ritmo acelerado, toda hora ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, fugia, todo mundo falando Heil Hitler na cabeça dele. Aí ele acordava, tinha o quadro Mussolini, do imperador japonês na parede, por aí afora. Então assim, e aí tudo acaba, claro, o Pato Donald acorda, né, e vê que foi um sonho. Esse desenho foi criado propositadamente para ser exibido nos cinemas, até para incentivar as pessoas a doarem dinheiro, mostrando, né, que o cidadão comum alemão também era dominado como Hitler era terrível, etc. E para ganhar bônus de guerra, né, para o pessoal comprar bônus de guerra, para, enfim, arrecadar dinheiro para as forças aliadas. E uma curiosidade é que esse desenho, inclusive, ganhou um Oscar em 1943 de melhor curta. Já foi considerado a melhor curta-metragem daquele ano. A gente vai passar um trechinho do desenho aí para vocês verem também. Vamos lá? Heil Hitler! When the Führer says, wie ist the master race? We heil, heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer. Welcome workers of Naziland. What a glorious privilege!
Bom, e mesmo alguns personagens que foram criados décadas depois do final da Segunda Guerra, também tinham como temática o conflito, né? Que, no final de contas, marcou todo mundo. Então, se você pegar, por exemplo, Nick Fury, né? Que todo mundo hoje conhece por causa dos filmes da Marvel, ele foi criado em 1963 e na primeira história deles era Nick Fury and the Howling Commandos. Né? Na verdade, era um grupo ali de guerra, ele era um sargento que batalhava durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está mostrando algumas imagens para vocês e os leitores mais jovens da Marvel ou quem acompanha o universo cinematográfico deve estar estranhando que a gente está mostrando um sujeito com o tapa-olho, como você conhece, mas que não é negro, ele é branco. Porque quando o Nick Fury foi criado, realmente ele era um homem branco. Essa mudança só vem tempos depois, lá com a série Ultimate nos anos 2000 e foi incorporada pelo cinema. Depois a gente até vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de coisa num outro programa mais pra frente, tá? O Nick Fury, depois que virou espião, depois virou chefe da SHIELD, e aí as histórias mudaram completamente. Mas olha, além de vários personagens, e agora vamos entrar na solicitação feita aí pelo nosso espectador, tem histórias, muitas histórias também específicas sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu quero destacar para vocês duas histórias, talvez, que muita gente talvez já conheça, vocês estão vendo até as capas dos livros aqui na minha frente, né? Que são histórias muito bacanas. Elas são graphic novels, elas são publicadas em livros, em vários tomos, tá? E essas histórias, eu acho, professor João, e todo mundo que está assistindo aí a gente, essas histórias valem muito a pena de ser lidas, tá? A primeira que eu vou falar chama-se Maus, do Art Spiegelman, né? Maus é uma história premiadíssima, ganhou assim, inúmeros prêmios internacionais, e ela conta, basicamente, o autor, que é o Art Spiegelman, ele resolve contar a história do pai dele. Quem é o pai dele? O pai dele é um sujeito chamado Vladek, que é sobrevivente do campo de Auschwitz. A primeira sacada muito bacana dessa história é a ideia dos desenhos e grafismos que ele utiliza. Então já na capa você consegue notar, você vê lá um gato de bigodinho do Hitler, né, com a suástica nazista atrás. O que ele faz? Todos os nazistas são gatos, todos os judeus são ratos. Os poloneses, por exemplo, são porquinhos, pessoas negras são cachorros. Então ele usa isso que a gente chama de antropomorfizar animais para fazer uma coisa mais leve, né, até porque o assunto é muito pesado, e com sucesso. A história, ela começa então nos tempos atuais, vamos dizer assim, no presente dele, do Art, em que ele está produzindo a HQ, e ele vai conversar com o pai dele, ele vai entrevistando o pai dele, e aí você vê que esse sujeito que era um cara genial lá, você vai descobrir depois tudo que ele fez para sobreviver, ele se transformou num velhinho ranzinza, ele até tem uma cena lá que ele até dá uma bronca no pai dele, eles dão carona para um homem negro, para um cachorro no caso, né? E o pai dele começa a falar em Yiddish, demonstrando ser racista. Ele fala, meu, você sobreviveu a um campo de concentração. Você foi preso, torturado, viu sua família morrer por causa da sua raça e você é racista? Não, mas isso não tem nada a ver. Então você vê que as pessoas também, não é porque sobreviveram a um campo de concentração que, de repente, mudou totalmente. É muito real a história. O primeiro são 2 livros, tá? No primeiro livro conta mais focado na sobrevivência e no segundo livro, que chama-se Foi Quando os Meus Problemas Começaram, o que aconteceu? Ele lançou o primeiro livro, foi muito premiado, foi dar palestras, o livro dele virou bibliografia obrigatória em um monte de escola americana, até em escolas fora dos Estados Unidos, né? E aí quando ele lança o livro, ele faz todas essas tours, ele fica famoso, há um intervalo para ele lançar o segundo, e nesse intervalo o pai morre. Então, no segundo livro, ele já reflete mais um pouco, no tempo presente, ele reflete um pouco sobre a fama, sobre as consequências, você fica sabendo um pouco mais da família dele, né? No primeiro livro já conta o que aconteceu com o irmãozinho, mas você fica sabendo da consequência, porque sobrevivem à guerra o pai e a mãe. Só que a mãe volta deprimida, então você fica sabendo um pouco mais sobre o presente ali, e ele vai de novo rememorando as histórias do pai. É um livro forte, tá? Real, inclusive, por exemplo, o pai conta lá como eram as condições dos campos de concentração, quando eles viviam escondidos nos guetos, se escondiam em caixa de carvão, faziam compartimentos secretos, né? Porque você acompanha desde efetivamente o período em que os nazistas começaram a perseguir, invadir as casas, tomar as coisas, até a hora que ele vai para Auschwitz.
Até a hora que em Auschwitz tem toda a questão, né, dos chuveiros de gás, mas ele mostra, por exemplo, que no começo morreu muito mais gente de tifo, pelas condições de saúde. Ele não é mais chocante o livro justamente porque são bichinhos. E aí, vale lembrar, a gente está falando, eu não sei para que série que está sendo indicada, mas Segunda Guerra é um assunto mais forte, né? Então vale avaliar sempre a maturidade para quem você vai indicar para os seus alunos, né? Mas lembrando que ele, apesar de tratar esses assuntos bem sérios, ele acaba ficando um pouco mais leve, justamente por causa de serem bichinhos, tá? Um pouco mais leve, mas a história é real, você sabe disso, então ela é bem chocante. Mas vale muito a pena ler. Fazendo um gancho para a segunda obra que eu vou indicar, que é a questão do traço leve também, tá? Eu vou falar agora do mangá, né? E aliás, eu até fazer um parênteses antes de prosseguir, a gente que trabalha com quadrinhos, com desenho animado, quem trabalha, quem é fã, quem lê, toda vez que eu falo mangá aqui sabe do que se trata, mas me ocorreu que, né, às vezes eu posso falar mangá e você que está aí do outro lado não saber o que é mangá. Então mangá é como a gente chama histórias em quadrinhos japonesas. Por que que a história em quadrinho que é feita no Japão tem um nome só para ela? Por que que eu não uso, quando eu falo de história feita na França, eu falo bande dessinée, quando eu falo na Itália eu falo fumetti, não, eu falo só história em quadrinhos. E mangá é mangá. Aguarde no próximo programa, no primeiro bloco, a gente vai falar de mangá e explicar por que que chama mangá, quais as características, tá legal? Eu já fiz o meu teaser, voltando então agora, porque a gente estava falando. Esse segundo livro, ele chama-se Gen Pés Descalços. E não é um filho contando a história do pai, é uma autobiografia feita por um sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima. Uma criança que tinha 6 anos quando a bomba atômica foi lançada, e ele conta em 4... Bom, eu tenho edição em 4 livros, tá? Tem uma outra que é em 10 livros, tá? Mas ele conta a história real de tudo que aconteceu. E aí, o que ele fala? Acho que é muito legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso. O autor, o Kiji Nakazawa, ele morava na cidade de Hiroshima, então no primeiro livro, tudo começa mostrando como era a cidade no finalzinho da guerra. Então, as dificuldades de comida, né, aquele pessoal da cidade que, mesmo estando perdendo, eles falavam que o imperador era Deus, que ia ganhar, todo mundo tinha que marchar todo dia, fazer umas atividades inúteis lá com um pedaço de pau, como se fosse um pedaço de pau, né, com um pedaço de pau armado para a guerra. E uma coisa muito interessante você ver é que o pai do Kiji era um pacifista, ele falava contra a guerra, e por causa disso a família inteira sofria preconceito, tinha dificuldade para conseguir comida, xingavam eles de covardes, batiam nas crianças, etc. e tal. Então esse contexto já é muito legal. E naquela cidade super bonita, super bucólica de Hiroshima, eles estão vivendo esse momento, e aí vem o dia 6 de agosto de 1945 e é lançada a bomba atômica. Mais uma vez, o traço mangá, por ser mais bonitinho, fofinho, ele suaviza um pouco, mas eu tenho que avisar que é um pouco. Você vai ver então o que aconteceu quando é lançada a bomba. Bicho morto, gente derretendo, né? Aquela coisa que, de novo, é suavizado pelo quadro, mas ele conta o que aconteceu, o que ele como criança viu. Ele sobrevive, se eu não me engano, porque cai um muro em cima dele, e embaixo do muro ele acaba não sendo afetado. Ele eu não vou dar spoiler aqui, falar quem vive da família dele, quem morre da família dele. A partir daí, o livro se divide. Ele vai mostrar como foi o dia seguinte, então ele vai mostrar as pessoas que não tinham água, não tinham comida, os primeiros efeitos da radiação, ninguém sabia o que era. De repente as pessoas começaram a ficar doentes, pessoas que sobreviveram, mas de repente começou a cair a pele, cair cabelo, aquela coisa bem assim dramática que a gente aqui não vê esse lado do que aconteceu, né? E depois ele vai evoluindo pela sobrevivência, mostra que os japoneses que sobreviveram não queriam ajudar aquelas pessoas de Hiroshima, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então conta a história lá, por exemplo, de um artista que era super famoso, sustentava a casa, de repente, como ele ficou todo deformado, simplesmente trancam ele num quarto, né? Ninguém ajuda, ninguém limpa, ninguém faz nada. E aí vai mostrando pelos olhos desse menino até chegar ao ponto em que o Japão vai se refazendo. E esse menino, inclusive, ele ajuda esse artista, o Keiji, é aí que ele decide se transformar, é que ele decide fazer, né, seguir a carreira de um produtor de mangás. E que, na verdade, um desenhista de mangás, né? Que, na verdade, os mangás são um aspecto muito importante do Japão, até para eles retomarem após a Segunda Guerra. Esse livro, são 4 livros, como eu falei, eu confesso para vocês que quando eu li, apesar dos primeiros livros serem até mais fortes, né, porque obviamente se mostra a bomba caindo, morre mais gente, etc. Quando chegou lá pelo 3º livro, acontece uma coisa específica com um personagem que eu fiquei acho que 2 noites sem conseguir dormir, tá? Tanto pensar naquilo, não sei se foi um gatilho ali efetivamente, mas assim, é uma coisa muito bacana,
É um livro que ele mostra, ele foi adotado em várias escolas dos Estados Unidos, né, que foi quem jogou a bomba como bibliografia obrigatória, até para mostrar mesmo consequência, como é que foi aquilo. E é um livro que mostra realmente um lado que a gente não está acostumado a ver em livros de guerra. Você fala muito dos sobreviventes, né, dos judeus principalmente, que sobreviveram ao Holocausto, de toda aquela desgraça que foi ali. Você fala das batalhas, da vitória, mas você não vê uma coisa que aconteceu com o lado perdedor da guerra. E principalmente, as pessoas não pagam para pensar que quando você joga uma bomba numa cidade, que acabou com uma cidade inteira, com famílias inteiras, existem muitas pessoas ali que não estavam nem ligadas na guerra, não queriam, pacifistas inclusive, sofrendo por causa da guerra. Então, eu acho que assim, é um livro que vale a pena ver, tá? Guerra em Pés Descalços, não confundir com Gen 13, que não tem nada a ver com isso, tá? Você acha nas livrarias, a Conrad que lançou no Brasil, você acha em muito lugar para vender, tá? São livros, como são livros grandes, pessoal, eles acabam sendo um pouco mais carinhos, mas você acha usado, inclusive na internet, por R$10, R$12 cada tomo. Então, olha, só reforçar para vocês, até deixar bem claro, como são duas coleções, uma com 4 volumes, uma com 10 volumes, atenta nas capas, tá? A capa é bem colorida e tem o personagem principal mais em close, essa é a coleção em 4 volumes. Aqui as capas são branco e pretas com detalhe colorido, aí são em 10 volumes. Como a coleção é da mesma editora, eu estou falando isso até para saber, se você for procurar lá pelo menor preço, se vão ser vezes 4 ou vezes 10. Informação importante, tá legal? Vou citar um último aqui, Osamu Tezuka, que é o Walt Disney japonês, A Princesa e o Cavaleiro, Kimbo Leão Branco e tantos outros. Ele também tem um de guerra legal que chama-se sobre Adolf Hitler, tá? A capa é Recado a Adolf, se eu não me engano, tá? A capa tem o Adolf Hitler fácil de... É a história de 3 Adolfs, tá? 2 alemães, um alemão judeu, um outro garoto que acaba entrando para a SS e o próprio Adolf Hitler, tudo isso misturado com uma teoria da conspiração ali, é bem interessante também, com uma cronologia da guerra, bem bacana, também vale a pena. É só você procurar por Osamu Tezuka, você vai achar, beleza? Então é isso, ficam aí as recomendações e a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. Vamos lá? Estamos apresentando Mundo HQ TV. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. Estamos de volta com o Mundo HQ TV e por Tutatis torcendo para que o céu não despenque em nossas cabeças. Se você entendeu essa referência, você sabe do que eu vou falar agora. Se você não entendeu, bem-vindos ao mundo de um dos personagens mais bacanas da Europa, Asterix o Gaulês. Esse pedido de falar sobre o Asterix foi mandado para a gente pelo Marcelo Doc5, @MarceloDoc5, tá? Fã do Asterix, e falou, fala aí, a gente gosta do programa tal, mas eu quero saber um pouco mais sobre esse personagem. Eu sou muito suspeito para falar de Asterix o Gaulês. Eu costumo falar até Asterix e Obelix, porque eu acho uma injustiça esse coitado aqui ficar de fora do título, porque afinal de contas não tem história se ele não estiver junto, né? E por que eu sou suspeito? Pra vocês terem uma ideia do quanto eu gosto, o meu cachorrinho que faleceu há algum tempo atrás, com quase 20 anos de idade, chamava Ideia Fix, que é o nome do cachorro do Asterix e do Obelix, né? Eu comecei a ler Asterix na infância, estava lá, acho que eu estava na 6ª série, ou que seria hoje o 7º ano, e um amigo meu, que o pai era professor da Federal, lá em São Carlos, me levou na casa dele e falou assim, você precisa ler isso aqui. O pai dele tinha coleção, a gente entrou escondido porque o pai dele não deixava ninguém pegar os livros. E eu comecei a ler aquilo e não parei mais. Asterix, eu acho que assim, ele é genial pelos mais vários aspectos, mas é um quadrinho que ele consegue unir história. Ele é, inclusive, dá para usar muito até em aula de história, já que nós estamos aqui na Educa TV, né? A gente fala bastante de educação, então dá para usar até em aula de história.
um desenho maravilhoso, um humor crítico fantástico, uma crônica de costumes que você pode pensar que é da época, mas não vale para os dias de hoje. Então, assim, a Asterix realmente ele é muito completo. E o que é isso? Para quem não sabe, para quem nunca viu. A história ela é contada, né, ela se passa 50 anos antes de Cristo, quando Júlio César conquistou toda a Gália. Toda? Não. Uma pequena aldeia, esse é até o começo tradicional das histórias dele, tá? Uma pequena aldeia resiste e a aldeia de guerreiros, eu vou usar um termo melhor aqui do que o dito, guerreiros totalmente malucos, uma sociedade totalmente, o pessoal vive brigando, falando um monte de borracha, etc e tal, mas se amam muito, se gostam muito, e eles sobrevivem por quê? Porque esses guerreiros, na aldeia deles, tem um druida chamado Panoramix, e o druida ele faz uma poção mágica. Essa poção mágica, quando os guerreiros tomam, eles ficam com uma força sobre-humana e aí eles conseguem derrotar todos os legionários de César, todos os planos de César e resistem plenamente ali. O Obelix é o único que não toma essa poção porque ele caiu no caldeirão da poção quando era pequeno. De maneira geral, é isso que você precisa saber no geral para saber efetivamente o que acontece nas histórias do Asterix, o gaulês. Mas olha, o universo dessas histórias é tão grande porque eles pegam realmente a história real, né, pegam todas as conquistas de César, e como César não consegue entrar na aldeia deles à força, começa a surgir vários planos maquiavélicos, muitas vezes eles saem da aldeia, e isso é uma coisa muito bacana, para desafiar César ou para ajudar um outro povo, por exemplo, Asterix entre os bretões, eles vão para a Inglaterra para ajudar os ingleses. E aí a cada história é muito bacana porque eles vão mostrando detalhes de cultura, detalhes daquele povo. Então, por exemplo, essa que eu citei, Asterix e os Bretões, em que eles tomam... Então eles pegam, a língua francesa tem as mesmas raízes nossas do português, então a gente fala, né, o adjetivo sempre depois. Eu falo, a pessoa é uma mulher bonita. E se você for ler o inglês, seria bonita mulher. Você fala primeiro o adjetivo. Então os ingleses falam assim. Então na história, os ingleses, por exemplo, vão tomar uma quente cerveja. Né? Ou vão tomar uma quente água com uma gota de leite se lhe apraz. Então eles têm todo aquele jeito de falar, tirando o sarro. Tem uma cena ali, por exemplo, que o inglês está cuidando do gramado dele e fala assim, daqui 100 anos esse gramado talvez seja bonzinho, talvez dê para aceitar ele como um bom gramado. Aí eles estragam, o Asterix ali, o Obelix, quem está perseguindo, estragam o gramado, o inglês senta e fala assim, eu estou muito bravo com isso que aconteceu. Quer dizer, aquela fleuma do inglês que não se mexe. Então, tudo eles brincam, e os nomes dos personagens também são um capítulo à parte. Então, quando você tem, por exemplo, uma história como Asterix e os Vikings, né, todos os Vikings terminam com af. Então, só que não é Olaf, é esferográfico, né, como uma caneta esferográfica, por exemplo. Tem um que chama epaf. Então, cada vez que alguém bate em um soldado e a onomatopeia é paf, o epaf fala, oi! Ele fala, não é com você, Epaf. Então eles brincam com todos os nomes, com todas as características. É muito divertido, muito bem sacado. Então você tem várias histórias ali em que eles vão visitar outros países. Por exemplo, Asterix na Espanha. Então eles pegam todos os hábitos específicos do povo espanhol, eles mostram isso de uma maneira divertida, né? E sempre ali de alguma forma contra César, sempre com planos. Você tem Asterix e Cleópatra, que é para mim um dos melhores, inclusive. Então os personagens egípcios, eles falam em hieróglifos, né? Aparecem os desenhinhos ali, aí o Obelix, por exemplo, tenta falar igual, sai uns desenhos tudo rebruscado. Tem sacadas muito inteligentes e detalhes de história real, de história que aconteceu, sempre com brincadeiras. Se aborda muita mitologia também, então como eles estão entre os gregos, por exemplo, então além da mitologia dos deuses gauleses, como Totates, que eu citei, tem mitologia dos deuses gregos, tem mitologia romana, então assim, é um prato cheio para você ver culturas de outros povos e ver histórias que são muito bem argumentadas e muito divertidas. Né? Eu vou contar agora para você, acho que assim, é difícil até a gente falar, são tantas, aliás, eu vou citar agora um pouquinho sobre por que continua tendo livros do Asterix e Obelix até agora. Se você não tem ido nas livrarias ultimamente, você está perdendo lançamentos novos. Mas como assim lançamentos novos? Porque os autores morreram. Então vamos falar um pouquinho sobre a criação do Asterix e do Obelix para chegar a isso aí. Os personagens foram criados em 1959 por uma dupla, tá? Um desenhista chamado Uderzo, tá? E um roteirista chamado Goscinny, ou Goscinny, como preferirem.
Esses dois, eles tinham uma editora pequena ali, e na época ia ser lançada uma revista na França, que hoje é uma revista, aliás, há muito tempo é uma revista que é sinônimo de história em quadrinhos, chama-se Pilote, né? E essa revista era só com quadrinistas franceses. E o Jean-Claude, não lembro o sobrenome, peço perdão, que era o editor da Pilote, chegou para essa dupla e falou, olha, a gente precisa de personagens franceses, personagens que retratem a França, a Gália, personagens que retratem a nossa cultura e que ia convidar vocês para fazerem. Diz a lenda que eles foram lá numa noite regada a cerveja, cigarro, etc. E vieram com essa proposta desses dois personagens chamados Asterix e Obelix. Até para contrapor, porque na época o que mais se consumia na França era quadrinhos Disney, era Pato Donald, Tio Patinhas e por aí afora. Uma curiosidade muito interessante é que eles descobriram, depois que já tinha saído o primeiro número da Pilote com Asterix e Obelix, que já existia na televisão um personagem baseado num guerreiro gaulês, cômico, e já existia uma outra história em quadrinhos que também falava sobre guerreiros gauleses. E eles contam que os dois autores, se eles tivessem sabido antes que já existiam personagens desse jeito, eles não iam ter criado, eles iam querer buscar alguma coisa diferente, porque eles queriam algo que não existisse. Então, por muito pouco, Asterix, ou por uma semana ali, Asterix e Obelix não deixou de ser realidade. Olha, o Asterix começou a ser publicado, fez tanto sucesso, começou a ser publicado em vários países do mundo, várias línguas. E em 1977, o Goscinny, que era o roteirista, morreu. A partir daí, o Uderzo, que era o desenhista, ele assume as duas coisas. Ele passa não só a escrever as histórias, como a desenhar. O Uderzo é um excelente desenhista, ele não era tão bom roteirista quanto o Goscinny. Então, quem é fã mesmo percebeu ali uma pequena queda e tal, mas as histórias continuaram muito bacanas. Acontece que como o Uderzo foi ficando mais velho, ele começou até a lançar algumas histórias com a filha do Goscinny, a Ana Goscinny, né? Mas ele foi ficando mais velho e ele desenvolveu uma série de problemas que dificultaram que ele continuasse desenhando. Então, quando ele tinha lá os seus 82, 84 anos, ele tinha problemas sérios de artrose, ele levou, para fazer a última história desenhada por ele, levou 5 anos para desenhar o quadrinho. E aí ele decidiu se aposentar, né? Ele decide se aposentar, ele viria a falecer bastante tempo depois, quase 10 anos, ele faleceu aos 92 anos de idade, mas ele resolveu escolher ali uma nova dupla, um roteirista e um desenhista. E aí ele escolheu o Ferry e o Didier. Nessas capas que a gente colocou aqui na frente, inclusive a gente vai mostrar em detalhe para vocês, tem duas muito bacanas. Eu coloquei o primeiro Asterix que saiu, tá? Asterix o Gaulês, era o nome mesmo da história. Eu coloquei um que só tem na França e vale a pena você importar se você quiser, se você gostar mesmo do Asterix. Fica a dica aí para o Marcelo que mandou o pedido para a gente. Chama Uderzo e Goscinny, Croquet per ses amis, né? Seria desenhado por seus amigos. E é uma homenagem de vários autores franceses, europeus, que fazem histórias com Asterix e Obelix. Inclusive, em algumas, eles colocam o Uderzo e o Goscinny dentro da história como se eles fossem legionários e tivessem testemunhados esses guerreiros, que eles existissem de verdade e tal. E também eu coloquei uma das últimas aqui, feitas pela dupla Ferry e Didier. Eles estão fazendo muito bem, viu? Eu acho assim, como fã de Asterix, como leitor, realmente remonta até a fase Uderzo e Goscinny, não ao Uderzo sozinho, remonta aos dois lá atrás mesmo, está muito bacana, vamos ver se continua nesse nível. Mas vale lembrar que Asterix e Obelix, obviamente, como acontece com toda a cultura pop de sucesso, né, eles se transformaram em muito mais do que quadrinhos. Viraram videogame, viraram todos os produtos possíveis, camisa, caneca, bonequinhos, como vocês estão vendo aqui na frente a miniatura, e eles viraram desenhos, eu chamo de desenhos desanimados, tá? Eu não gosto muito dos desenhos animados do Asterix e do Obelix, eles são muito devagar. Para quem lê quadrinhos, cada um que lê quadrinho dá o seu ritmo, mas eu considero ele muito vagaroso. Por outro lado, os filmes eu acho maravilhosos. Em parte, principalmente por causa do Gerard Depardieu, né? Que ele não interpretou, ele encarna o Obelix. Ele virou um Obelix tão perfeito, mas tão perfeito, que parece que você está vendo mesmo o quadrinho ganhar a vida ali. Inclusive saiu recentemente um novo, acho que só na Netflix ou em algum serviço de streaming, tá? Perdoe se eu estiver confundindo aqui, que vale a pena conferir. Eu vou até pedir para pôr um trecho aí do filme para vocês darem uma olhadinha. Eu vou ajudar. Eu já falei que eu e a Sorri estamos juntos. Quer saber, Obelix? Vai ser melhor. Não pode ser, ele foi lá dedurar a gente.
Só queria dar um passinho para trás, quando eu falei da última história do Uderzo, foi em 2005, chama-se O Dia em que o Céu Caiu, né? Porque tem uma brincadeira muito grande ali, eles fazem uma brincadeira muito grande nas histórias, que o maior medo dos gauleses é que o céu caia sobre as cabeças. E essa história, ela foge totalmente do tradicional, e eu acho que vale a pena ser lida, inclusive, na época, muita gente estranhou, nossa, será que ele tá muito velho, está fazendo umas coisas que não tem nada a ver. Tem uma astronave lá, né? Tem um disco voador que chega no meio da história. Aí tem dentro desse disco voador, tem 2 personagens alienígenas. Um personagem alienígena tem um androide com a forma do Arnold Schwarzenegger, né? Constantemente ele coloca nas histórias personagens com o rosto de um ator famoso e tal. Então tem um androide, estilo Arnold Schwarzenegger nessa história, e um dos personagens parece um Teletubby, o bonzinho parece um Teletubby ali, até certo momento da história. E o outro é um mangá, né? Ele transforma a aeronave dele, inclusive, numa dessas, sabe esses mecha, né? Transformers, essas coisas que vira, a aeronave vira um monstrão, vira tal. Então tem uma batalha entre esses dois. E o que ele está falando lá? Se você ler com cuidado, e principalmente se você ler o final da história, para quem não leu, eu não quero estragar, mas acho que não tem muito jeito de falar isso sem estragar. O personagem que no começo parece um Teletubby, no final ele fica a cara do Mickey Mouse. Então, na verdade, o que o Uderzo está falando ali é de um confronto que os quadrinhos estavam vendo naquele momento entre o quadrinho ocidental, representado pelo Mickey Mouse, pela Disney, etc., e os mangás, que estavam dominando o mercado. Então, se você lê essa história como uma metáfora, a história em si é muito bacaninha, mas essa coisa que chama a atenção, de repente, tem alienígena na história do Asterix. Por quê? Porque o Uderzo, no seu trabalho final, que ele achou que era realmente que ele não ia fazer mais nada, ele pegou e resolveu fazer uma metáfora do universo dos quadrinhos, o que estava acontecendo com os quadrinhos naquele momento. Então é uma história muito bacana. Você lendo hoje, pensando nisso, você vai ver muitos elementos sutis ali que vão te dizer muita coisa. Bom, eu vou parando por aqui, tem muita coisa para falar de Asterix, mas muita mesmo. Então eu peço até desculpas aí para o Marcelo se eu não falei o suficiente, espero que tenha trazido algumas coisas novas, algumas curiosidades para vocês que são leitores do Asterix. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar aí no meu site, eu tinha feito algum tempo atrás, para quem é professor e está nos assistindo, eu tinha pegado, sei lá, os primeiros 30 Asterix e falado como que você pode usar na sala de aula. Olha, Asterix para mim é sensacional, eu acho que vale a pena você ler. E lembrando então que tem vários novos lançados recentemente da dupla Ferri e Didier. E você acha na internet, acha em bibliotecas, acha em comic stores, tá? Dá uma procurada. Eu não sabia, inclusive, porque não foi. Antigamente, qualquer Asterix que saía no Brasil saía em todo lugar, matéria. Parou um pouco de sair. Então, um belo dia eu entrei lá numa livraria, num shopping qualquer, e me deparo com um livro do Asterix que eu não tinha. Aí eu descobri que lançaram 3 ou 4. Tá? Falta um na minha coleção. Então, pessoal, Asterix o Gaulês, ou como eu prefiro chamar, Asterix e Obelix, né? E eu esqueci só de falar uma coisinha, 2 personagens que eu preciso citar, dentre todos que eu citei. O cachorrinho Ideia Fix, que eu falei que eu tive um cachorrinho com esse nome, é o cachorro do Obelix e é um cachorro ecologista, ele não pode ver derrubar a árvore que ele chora, ele faz um escândalo, uma noção que para os anos 59 você já ter um ecologista é muito diferente. E o outro personagem é o Chatotorix, que é um dos meus personagens favoritos. O nome dele original é alguma coisa como Cacofonix, que até... Os 2 nomes são ótimos, tá? Ele é um bardo, né? Aquele cara que canta as aventuras, e é um bardo insuportável, com uma voz horrível, e que geralmente ele acaba, nos finais das histórias, ele acaba amarrado, enquanto todo mundo tá dando um banquete, ele tá amarrado. E tem uma história muito bacana que é dos Vikings, em que os jovens acham a música dele ótima, e começam a falar que aquilo é Rockenrix, tá? Porque lembra, apesar deles acharem engraçados os nomes dos outros, no Asterix todos os nomes são terminados em X. Chatotorix, Abracursix, Obelix, Veteranix, tudo é X. Então vamos terminar por aqui. Queria fazer um agradecimento para você que ficou aqui com a gente, mas queria fazer um agradecimento especial, mais uma vez, para a Gibiteca Municipal, onde nós estamos gravando aqui, e para a Secretaria de Cultura e Turismo, que nos apoia. Para você que nos assistiu, foi muito legal. Lembre de mandar suas sugestics para a gente e até a próxima. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Uma que é essa que vocês estão vendo aqui na minha frente, 2 livros delas, é uma capa bem colorida. Vamos voltar. Tá. This
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.